Estava precisando, né? Os rios que abastecem estavam meio vazios. Parece que vai chover nos próximos dias ainda, né? É a semana toda que vem, né? Anne, isso. querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Fazer aquela pergunta daquela piadinha da internet. Tá chovendo aí? Tá, e muito. E geralmente eles colocam duas nonas italianas, né? Fazendo diálogo para ficar mais engraçado. Falando com aquele sotaque, né, Juca? Assim, tá Sim, chovendo sim. aí. É Sim, igual sim, aqui tá. do interior falando. Impressionante. E no final eles ainda bestemam, né? Normal. Assim, ele é o mínimo. Né? Oi, Tati. Oi, Tati. Então a gente aproveita que o pessoal está chegando, né? Para a gente fazer um pouquinho de meditação. E a gente aproveita essa meditação para dedicar, então, para todas as pessoas que estão precisando nesse momento, né? Para que elas possam ter lucidez, lidar de uma maneira favorável com as dificuldades que elas estão passando. Né? E para todos nós também, né? Para as nossas dificuldades que a gente tem, para que a gente tenha lucidez, que a gente possa olhar tudo com bastante sabedoria para cada processo da nossa própria vida. Então a gente procura manter a atenção na respiração, para que a respiração seja coordenada, seja tranquila. E vai lembrando das pessoas que a gente quer emanar boas energias.
Então, lentamente a gente vai retornando. Só vou colocar uma lenha ali no fogo aqui para seguir depois com vocês somente. Então, a gente está vendo os sistemas de regulação, né? E a gente, no encontro passado, a gente parou no reino mutante do fogo, a gente concluiu o reino mutante do fogo. Vocês notam que a gente, desde que a gente entrou aqui nos sistemas de regulação, a gente está falando de sintomas já, né? A gente não está fazendo... A gente saiu um pouco daquela abordagem sobre o aspecto mais psíquico, né? E a gente já está nessa ponta, que é quando as pessoas já estão manifestando os sintomas. Então, aqui, essa abordagem, ela trabalha um pouco no sentido já sintomático e com tratamentos, né? Mas muito importante que a gente sempre, né, dê um passo atrás para verificar esse aspecto do psíquico, né, das manifestações, porque mesmo os tratamentos que estão sendo propostos aqui, eles vão ser tratamentos que vão trabalhar, embora estejam trabalhando com as energias celestes de cada reino, né? Fogo, calor, umidade, vento, secura, frio. Embora a gente esteja falando disso, nas propostas aqui que são feitas de tratamento, elas são propostas que elas vão trabalhar com o aspecto psíquico. Então, eu queria recuperar um pouquinho isso, porque é quase que indissociável olhar a medicina tradicional oriental sem olhar esse aspecto anterior, assim. Então, a gente aqui vai estar falando de cansaço, de astenia, vai estar falando de constipação, vai estar falando de inchaços, vai estar falando de tosse, mas quando vocês observam as propostas de tratamento, e vai ser assim o que a gente vai olhar hoje, a terra e o metal, elas vão estar trabalhando também com o aspecto psíquico dessas manifestações, né? Porque, senão, diferente disso, a gente teria uma situação onde a gente trataria as manifestações e não trataria a origem das manifestações. Então, o que acontece com isso, né? A gente melhora a pessoa um pouquinho, ela sai um pouco mais reta, mas logo em seguida voltam essas manifestações. Então, um controle de qualidade para a nossa atuação, nem tanto são os relatos que as pessoas nos dão de passou a dor, eu desinchei, melhorou o pulmão, mas a gente ter dessas pessoas retornos do tipo, nossa, me tirou um peso das costas, das minhas preocupações, da minha ansiedade, eu consegui olhar de uma forma diferente para uma situação que estava acontecendo, e aquilo foi muito importante, porque antes eu não estava vendo, e aquilo estava me incomodando muito, e agora eu estou vendo de uma outra forma, né? E essa outra forma me possibilitou que eu passasse, então, a me sentir melhor,
Então, esses relatos talvez sejam os relatos do retorno das nossas consultas, né? E alguns aqui eu já estou fazendo o acompanhamento dos estudos de caso, né? Então, muito importante isso, assim, né? Que a gente consiga ter esses retornos nesse aspecto mais amplo, assim, da acupuntura, porque ela efetivamente ela vai atuar nesse território do psiquismo, né? Mesmo que a acupuntura seja aparentemente só para um determinado sintoma, né? A gente viu que os ressonadores, os pontos, né? Eles, dependendo da escola, né? Eles têm interpretações, assim, mas se a gente olha para os autores mais clássicos, eles vão falar desse mesmo lugar, assim, né? Desse aspecto psíquico dos ressonadores e o que eles significam. Porque eles, em geral, se o autor, o professor, ele vai a fundo no próprio Neidin, ele vai ver que o Neidin é dividido em duas partes. O Neidin é dividido numa parte que olha para esse aspecto mais amplo do Shen, e a outra parte do aspecto mais da forma, né? Então, o próprio Neidin, ele não deixa escapar, ele é a base de todas as formas de explicar a medicina tradicional oriental. Então, só para recuperar um pouco isso, assim, para a gente, às vezes pode ser que pareça que a gente está sendo, vamos dizer assim, reducionista, né? Mas então tem essa situação, está se recomendando tal ressonador. E isso é possível, e a gente muitas vezes pode colocar a agulha imaginando, colocar um Zhu-Sanli, imaginando que a gente está ajudando no joelho, que ele também serve para atuar no joelho, mas a gente sabe o poder que ele tem nessa atuação sobre o aspecto psíquico, sendo o ponto terra, num canal yang da terra, né, que é o estômago. Então, ele vai ter por isso ele é considerado um dos ressonadores mais importantes, né? E o seu nome alquímico, traduzido pela escola Neidin, né, já reflete isso, né? Divina indiferença terrestre, né? Ele permite, né, que o psiquismo se acomode, que aquelas ideias esvoaçantes em todas as direções, como se fosse uma tela do Windows, assim, com todas as janelas abertas, e ao mesmo tempo e a gente vai abrindo uma, vai abrindo outra, vai abrindo, e aquilo não se comunicam, e a gente não dá um fechamento adequado para cada tela que a gente abriu e encerrou aqui, aí, né? Então, a gente é como uma mente saltitante, assim, uma mente que salta, 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 salta. Então, o Divina Indiferença Terrestre, ele ajuda. Então, muitas vezes a pessoa veio por causa do joelho e ela diz, nossa, eu chego a dormir aqui porque parece que dá um relaxamento, assim, que eu não sei o que acontece, né? E tu viu que a pessoa estava lá e até roncou, e muitos relatam, assim, que sonharam, né? E aí isso é bonito, porque é isso mesmo, né? A pessoa está ali, é melhor que ela se entregue, né? E ela se entregando ali naquele momento, as agulhas e toda essa... As agulhas ajudam a promover essa auto-organização do próprio corpo, né? Que vocês veem que as agulhas não têm nenhuma substância. Muitos perguntam assim, mas tem alguma substância nessa agulha, né? Então, por isso que elas são o quê? Elas são um estímulo à auto-organização da própria energia e da conexão da pessoa com ela mesma. E claro que com o céu, com o universo, com a sua ancestralidade, né? Então, isso é muito interessante. Inclusive, eu vou abrir um pequeno parênteses, né? Sapeando ali a TV, eu encontrei, até recomendei ontem para a Tatiana, né, para a Tati, um filme coreano, e eles vão falar da antiga dinastia Joseon,
e ele é sobre acupuntura. Claro que os filmes coreanos têm... O nome dele é Honra Teu Nome. Se a gente for procurar Honra Teu Nome. A Patrícia também. Então, ali é uma novela coreana, né? Porque os coreanos eles são muito criativos. E, além da criatividade, eles botam uma boa dose de humor. Mas, no meio daquilo, eles passam ali um debate e fazem... O ator principal, ele utiliza as 9 agulhas tradicionais, são em formatos diferentes, as dele, né, numa pochetezinha assim, e ali eles fazem vários tratamentos. Então ele tem debates muito interessantes. E tem um momento que ele está lá há 500 anos atrás, mas tem um momento que ele vem para o presente. Esses são os truques coreanos. E aí, no presente, ele vai conviver com uma cardiologista, que é cirurgiã, cardiologista, que tem uma aversão à acupuntura, embora ela more com o avô, que é um acupunturista tradicional e tem um local de tratamento com acupuntura. Só que ela, como teve uma experiência, né, que não foi que ela fez uma leitura, ela era muito nova, que pudesse a acupuntura ter prejudicado a mãe dela, na relação com o avô dela, porque afinal a mãe dela faleceu, ela tem uma rejeição assim, à acupuntura. E aí se estabelece um debate muito interessante entre a medicina moderna e a acupuntura. Então, eu estou só na quarto, quinto episódio ali, parece que hoje o Lico me disse que é um pouco longo, mas vale, assim, pelo primeiro, segundo, até os que eu assisti está valendo, assim. Esse acupunturista acaba indo para um grande hospital de medicina oriental, que fundamentalmente é acupuntura, e lá ele se depara com a acupuntura moderna. Aí eu vou só dar uma palhinha para vocês, mas depois eu volto o fio da meada. Acontece que ele faz corretamente um tratamento, só que ele resolve, depois que já estava muito bem encaminhada a situação para a pessoa que estava com uma paralisia facial, ele resolve fazer uma sangria embaixo da língua. E aí sai assim uma sangueira. E ele não sabe o que está acontecendo. E aí o médico contemporâneo moderno diz assim, pegou a anamnese e disse assim, vem cá, mas tu não viu que essa pessoa tomava aspirina? Aí ele olha assim, o que é aspirina? Porque ele vem, na verdade, com a memória de lá. Ele não traz, ele não vem para o mundo moderno sendo outra pessoa. Ele é a mesma pessoa que acaba chegando no mundo moderno. Então, ali foi muito significativo, né? Porque daí esse outro acupunturista pega 2 tochão de algodão e taca 2 algodão e ele tentando de alguma forma ali com papel limpar aquilo e sim, ficou todo cheio de sangue. Então, mas ali eles fazem um debate onde eles dizem assim que todo mundo considera, e aí que eu faço o link com o que a gente está falando hoje, né? Considera a acupuntura chinesa a mais avançada. Mas daí ele se refere a uma acupuntura antiga coreana que teria sido a base da acupuntura chinesa, né? Então, tem esse debate também, né? Porque endeusar os chineses, se ela... Por isso que o Dr. Padilha fala aqui no início desse livro, ele diz que não é uma medicina chinesa, é uma medicina anterior à China, ela é oriental, né? Então, vocês veem que a coisa é de longo tempo. E aí vocês vão ficar, quem não viu ainda, vai ficar curioso porque vocês vão ver que não tem muita novidade nos ressonadores que eles usam, né? Eles, por exemplo, o 4DG, o Regu, ele aparece em quase todos os tratamentos, né? Então, tem um momento que ele vai fazer uma transfixação entre o 6 de mestre do coração e 5 de triplo aquecedor. Ele usa muito Baihui, né? Teve um momento, por exemplo, de parada cardíaca e que ele, já no tempo moderno, ele está meio mendigo assim ainda, ele estava sendo discriminado, ele vê que não vai chegar o socorro, ele toma o pulso da menina,
percebe que ela teve parada cardíaca e ele faz a ação, isso que acabou dando, porque tinha câmeras de vídeo no local lá, meio ermo dentro de um hospital, mas eles conseguiram ver que ele tinha feito aquilo. E ele consegue, primeiro ele faz as sangrias nos 10 dispersantes da mão, né? Que regula sangue e energia imediatamente. E depois, quando ele faz a transfixação com a agulha dele, que é desse tamanho, de um lado para o outro, assim, a agulha dele não é uma transfixação que não aparece, ela vai, passa do outro lado, assim, e deixa rapidamente, manipula, e aquilo tem fundamento. Então, eles fizeram um filme com um fundamento interessante que eu acho que vale a pena, assim. Vocês não precisam ficar viciados em série, né? Mas ali traz um pouco do que era isso, assim, e a importância que a acupuntura tem ainda para eles, né? Nesse tempo, né? Então, fazendo esse link aqui com o que a gente estava falando desse aspecto da acupuntura sempre ter uma relação com o Shen, com o psiquismo do paciente. Ali eles não falam muito disso. Porque é uma novela, assim, se fosse muito a fundo no Shen, no psiquismo, talvez ali ficasse um pouco dramática a novela, e eles preferem que seja mais ativo. Então, mas ele vai encontrar num dado momento, né, esse vô da menina, que é uma figura daqueles acupunturistas de bairro, né? E que, inclusive, num dado momento, leva ele para atender, eles vão fazer atendimento com acupuntura no local dos moradores de rua. Então, eles vão atender moradores de rua com acupuntura, fazendo ali, emergencialmente, atendimentos, exatamente no local onde as pessoas estão, embaixo, assim, parece um viaduto. E ali também tem ensinamentos importantes, assim, né? Então ele vai fazendo com que, ele vai ajudando a transformar aquele ser que era um acupunturista snob, assim, ele era tão bom, que ele se achava, né? Então ele vai tendo choques ao longo do tempo, assim, né? Esse da sangria embaixo da língua e não sabia o que era aspirina. Ali foi um exemplo maravilhoso, né? Quer dizer, ele ficou assim, tipo, meu Deus, né? Eu não sei tudo que eu deveria saber mais. E a menina aponta isso para ele, diz, olha, tu deveria se preocupar em aprender mais, né? Aqui, senão tu vai ter problemas, né? Então, e esse aspecto da aspirina é um aspecto que, por exemplo, os livros antigos não vão se referir. A gente está tendo que tatear, assim, quantas vezes aqui a gente diz, olha, mas isso a gente não faz por isso, né? Outras vezes nós vamos dizer, mas a gente tratou e não teve retorno, né? Eu citei um exemplo para vocês, daquela pessoa que ele ficava bom 1 ou 2 dias e depois voltava, assim, um grande refluxo, dores, enfim, ele tinha uma alimentação, sabe? Almoçava no restaurante vegetariano de mão, ele era todo cuidadoso, caminhava todo dia. E aí, quando a gente foi olhar mais a fundo, assim, ele trouxe a lista dos medicamentos que ele tomava. Eram muitos medicamentos. Medicamentos que, inclusive, têm efeitos colaterais que, como as próprias estatinas, né? Cilastatina, rosuvastatina, um dos efeitos mais comuns, assim, é o refluxo. Que às vezes o teu colesterol já está controlado, tu faz exercício físico e tu tem uma recomendação de continuar sempre, né? Então, às vezes, a gente tem que pedir para essa pessoa, para ela realmente melhorar, ela vai ter que voltar no médico que ela mais confia e vai perguntar para ele fazer uma análise daquele conjunto, porque cada médico que ele ia dava um medicamento dentro da sua área. Mas quem se comunicava com aquela lista que ele tinha, que eram 9 medicamentos, quem olhava como que aquilo não tinha naquele momento. Então, eu pedi para ele ir no médico que ele considerava mais geral, que ele mais confiava, e que olhasse aquela lista de medicamentos. Resultado, ele nunca mais precisou aparecer na consulta, né? Ele foi melhorando pelas próprias decisões dele. Claro que ele continuou tomando medicamento para pressão, para várias coisas que ele precisava, assim, ainda, mas ele reduziu e aquilo... Então, eu cheguei à conclusão, né, de que ali nós estávamos numa batalha injusta, assim, né? Tu melhorava de um lado e tinha uma coisa que... Então, nós vamos ter que fazer essas digamos assim, essas
esses cruzamentos, né? Para que daí a gente... É o caso, muitas vezes, da pessoa que a gente tira a dor no braço dela e ela é o exemplo do ferreiro, né? Ele trabalha o dia inteiro com uma bigorna. Isso não existe mais, né? Mas é o exemplo clássico, né? Amassando ferro e aquilo não tem tendões, não tem braço que resista a longas cargas horárias e a longos tempos, dias e anos, né? Então, a gente sempre vai precisar entender desses nossos limites, assim, que estão postos, né? Então, fiz propaganda do filme aqui, fiz uma... Lucas, Uhum. é uma série da Netflix, é isso? É, Tá, pelo que eu procurei aqui, tem uma temporada só, é isso também? É. Muitos episódios, 15, 16. é 16 episódios? Ah, tá, então não é tão longa. Não, eu procurei aqui, não vi quanto que é cada um, mas eu já vi que eles não É uma temporada só. É É isso, que o episódio é enorme, né? 50 minutos. É mais de 1 hora. Tem uns Ah, que- tem mais. mas é muito bom, muito bom. Gostei muito. O Rodrigo, meu marido, que não é da área, adorou também. Que é meio de é. ação também, tem umas coisas engraçadas, né? Tem. É bem os- legal. Uhum. Ah, que bom. É como se a gente tivesse tempo, né? Eu, quando estou com as crianças, não dá. Aí, às vezes, quando o Antônio está com a mãe dele, o Miguel vai dormir cedo, daí eu estou abrindo mão de assistir o jornalzinho da noite, que estava me incomodando um pouco, assim, só notícia complicada, né? Então, eu digo, vou assistir um filminho, e sendo divertido é melhor também, né? Se fosse muito tenso. Tem umas cirurgias interessantes que a doutora faz também, são bem interessantes, assim, porque ali ela é super competente, essa médica que ele encontra, assim, uma cardiologista de primeira, assim, super, né? Então, ele não está lidando com pouca coisa ali, e ela é forte, assim, então, está quebrando com o dom de Como importância são pessoal dele. bravas as mulheres na Coreia, né? Nossa, as mulheres são violentas. 2, 3, ela dava um golpe nele, assim, já derrubava ele no chão. Só para começar a conversa. Não, e a mãe da guria também, da paciente, deu um tapa na cara da médica. Ah, sim, são. Brincadeira. Depois teve que se redimir para ela, né? Mas teve esse tipo de atitude, assim. Quer dizer, eu já estou contando os episódios, assim, né? Pode contar, não, eu não tenho problema com spoiler, pode contar, eu vou assistir igual. Então, hoje a gente vai ver o reino mutante da Terra. Então, ele começa dizendo assim, a Terra se altera por fatores alimentares ou por fatores internos ou por agressões externas. Então, aqui, a parte alimentar, a gente entende, né? Tipo, bom, excesso de determinados alimentos, excesso de determinadas bebidas, enfim. Depois ele diz, ou por fatores internos. Esses fatores internos aqui têm uma dimensão do próprio conjunto do organismo, do corpo, mas tem a dimensão do aspecto psíquico aqui, quando se fala em interno, né? Então, aqui ele vai dizer que os aspectos internos, emocionais, eles também vão poder afetar, né? A gente sabe que muitas vezes um conflito, uma situação delicada, a primeira região que isso vai se manifestar vai ser aqui na região digestória, né? A gente vai dizer, parece que está aqui assim, estou com um embrólio na região, no estômago, né? Então, e a gente já viu aqui também que que essa região é o grande aparador das nossas emoções para que nessa subida, né, de Yan, enfim, a gente tem ali um aparador para que não chegue no coração, não chegue no imperador.
Então, a Terra como esse centro, e o centro digestório, ele é um aparador disso tudo. Né? E agressões externas. Então, aqui, agressões externas são os fatores patógenos externos. A gente ouve muito as famosas viroses, né? Que aí afetam, no primeiro momento, o apetite, geram aumento da massa abdominal, e, em geral, vem acompanhado, né, de transtornos de constipação ou diarreia. Né? Então, esses são esses aspectos, assim, um alimento, né, que vem com algum tipo de fator patógeno externo. Né? Aqui tem um debate, assim, né, que eu ouvi uma vez, e é uma desinformação, que a medicina tradicional oriental, ela não contemplava vírus e bactérias, né? Mas ela fala permanentemente de fatores patógenos externos. Até o Neidin e as próprias energias curiosas, né? Como é que elas se manifestam? Elas podem se manifestar através de bactérias e através de vírus. Então, agora, eles não conseguiam fazer o que é feito hoje, assim, que é a capacidade de examinar com detalhes o que são esses fatores patógenos. Então, eles não conseguiam, não tinham equipamento, não tinham tecnologia. Nesse filme, ele tem um pouco de clarividência, assim, quando ele toma o pulso, a mente dele consegue perceber a região, por exemplo, do pulmão que tem um abscesso. É como se ele, quando toma o pulso, né, isso é, claro que é uma parte divertida, né, do filme, assim, uma parte de criação, né, mas ele é como se tivesse, ele vê os canais, e ele vê o local, e ele entra lá no local e ele vê aquilo. Daí ele consegue ter uma... Mas ali é uma forma ilusionista, né? Mas vocês lembram que o Lico comentou aqui daquele professor do Rio, né? Que tinha uma habilidade de perceber através do pulso qual pulmão, né? Se era inferior, se era superior, lóbulo, enfim, o que ele conseguia através do pulso. Então ali eles fazem de uma maneira ilustrativa, assim, de cinema, né? Mas os relatos são de que eles tinham muita capacidade, através desse estudo do pulso, de identificar situações concretas, assim, né? Mas aqui, então, ele está falando de agressões externas, né? Daí ele começa dizendo assim, isso é a introdução que ele dá aqui, né? Daí ele diz assim, por que se altera o reino mutante da Terra? Em primeiro lugar, ele prejudica o próprio reino, afetando o baço e o estômago e apresentando digestões lentas, pesadas, peso no corpo, muito característica do reino da Terra, assim, né? Essa ideia de peso, a indigestão, abaulamento abdominal, aí tendência à obesidade. Depois nós vamos fazer uma diferenciação entre por que de um lado tem tendência à obesidade, mas daqui a pouco chega lá no reino da madeira, na relação com a terra, quando afeta o reino da madeira, daí tu tem a outra situação que é que eles chamam aqui de astenia, né? Que daí tu perde, embora obeso, a gente pode ter a perda muscular através dessa situação quando ela chega no reino mutante da madeira, né? Então, tendência à obesidade, articulações inflamadas, aqui a inflamação, a umidade do reino da terra, porém não quentes, que melhoram com repouso e pioram com movimento. Então, movimento, calor. E o calor, então, aqui nós vamos ver a relação com o fogo, né? Então, um reino desordenado, o fogo, em um outro momento, ele se volta, né?
e aí ele vai gerar essa situação de quando faz movimento pior. Então, a pessoa precisa ficar bem tranquilinha ali, não mexer com as articulações, com nada, porque elas doem. Na verdade, elas fazem o quê, né? Elas endurecem, né? Elas ficam, e com o movimento, elas aquecem, né, o processo e aumentam o processo inflamatório. Então, é como se elas estivessem favorecendo a inflamação. Que é diferente lá daquele exemplo do reino da água, né? Que, das dores lombares, que quando a pessoa cortava estava um jeito, depois ela começava a se movimentar, e aquele movimento ajudava a não doer. Então, agora aqui no reino da terra, a gente vê que a pessoa quase que tem que ficar parada, né, para não doer. Aí, o número 2, ele diz, o reino mutante seguinte que se afeta é o filho. Então, o metal é filho da terra, né? Quando essa umidade progride em estancamento, então, progride em estancamento, que nós estamos falando, né? Existe uma formação deficiente do metal. Aí ele vai dizer, ele vai trazer a astenia aqui no metal, que daí tu pode ter massa, pode ter obesidade, pode ter volume, mas tu não tem massa corpórea aqui para lidar com esse volume. Quando essa umidade progride em estancamento, existe uma formação deficiente do metal. Então, a mãe deixa de alimentar o filho adequadamente. Que ela acumulou, ela estancou e não progrediu essa energia que deveria estar voltando, sendo dirigida para o filho, que é o metal. Então, com astenia, constipação, né, intestino preso aqui, fleumas, aumento da mucosidade, então os mucos aumentam porque ele não distribui, ele não vai para as articulações estão inflamadas, expectoração e tosse, que é bem característico aqui do reino. Então nós podemos ver aqui que muitas vezes, olha só nas nossas anamneses que a gente tem feito assim, muitas vezes a gente está olhando um sintoma do reino do metal, como tosse, expectoração, e a gente não deu esse passo atrás para ver que pode ter tido origem lá no reino da Terra, por um transtorno do reino mutante da Terra. Que pode ser, inclusive, esse da pessoa se alimentar excessivamente, ter um super sobrepeso e com isso ela afeta o filho. Então, às vezes, a gente vai ter que dar esse passo atrás. Isso acontece em todos os reinos. Quando a gente faz lá a nossa mandala da anamnese, a gente olha lá, mas esse sintoma aqui é terra, esse também é terra, esse é metal. E daqui a pouco a gente pergunta, tu toma algum medicamento? Ah, sim, a minha pressão, se eu não tomar medicamento... Então nós já vamos ver que tem também um fogo ali que não está funcionando adequadamente para fazer essa mutação para a terra, né? E com isso a terra gerar o metal. Então, no número 13, ele vai dizer, no incremento de estancamento acontecem alterações de distribuição de água. Então, aqui um metal, né, que é a mãe da água, estancado, né, ele vai... aqui é uma outra situação que ocorre, né? Muitas vezes a pessoa vai estar chegando ali e ela vai nos relatar que ela está inchada, que ela faz pouquíssimo xixi e toma muita água, não sabe aonde vai essa água, né? E aí a gente pensa, reino da água, naturalmente. Mas aqui nós estamos vendo que talvez tivesse que dar um passo atrás para ver como que está essa situação do metal, consequentemente da terra, né? Porque a gente pode perceber que talvez esse estancamento ele esteja lá em reinos anteriores, né? Não quer dizer que a gente não vá atuar sobre a água, mas a gente vai ver que precisa agregar um pouquinho mais. Então, no incremento do estancamento acontecem alterações na distribuição de água.
A terra domina a água e a penetra. Então, a avó da água aqui, então, ela domina e penetra, produzindo diminuição da quantidade de urina. Dor lombar, frio, sonolência, enjoo só. Então, a gente estava falando dor lombar, frio, que é reino da água. Essa sonolência aqui que vai estar muito associada com a energia, o reino do metal. E também sintomas, esses enjoos, né, que vão estar lá no reino da água. Vertigens, que tem muita associação com o metal. Zumbido nos ouvidos, que a gente viu no metal, desculpa, madeira, né? Que a gente viu aqui os vertigens, zumbido nos ouvidos, relacionados muito com esse vento, a energia celeste da madeira, né? Que vai lá e assobia na nossa cabeça. Alterações do ouvido, no próprio ouvido, e nictúria. Por que a nictúria, né? Porque se por um lado diminuição da quantidade de urina, à noite a pessoa sente mais vontade de fazer xixi. Então aqui é uma situação bem de esses estancamentos, né? Eles fluem melhor em repouso, um pouco movimento. E aí a via dos líquidos acaba funcionando um pouco melhor. E aí, como ele passou o dia um pouco urina, enfim, à noite ele em relaxamento, principalmente depois das primeiras horas que dormiu, a pessoa vai precisar levantar, e às vezes, muitas vezes, que ele deita e já sente vontade de fazer de novo. Deita, sente vontade de fazer de novo. Número 4, posteriormente, a relação madeira-terra se inverte e é a terra que usurpa a função da madeira. Então, em vez da avó regular, aqui a avó regular a terra usurpa a função dela. E vai gerar os sintomas do reino da madeira. Boca amarga, né? Câimbras musculares, essa boca amarga aqui muito relacionado à bile, né? Câimbras, né, que são essa falta, a gente viu quando olhou o reino da madeira, né? Se o reino da madeira está se ele está desequilibrado, o sangue de boa qualidade, nutritivo, ele não chega no conjunto do organismo. Então, eu não tendo esse sangue nutritivo chegando nas minhas pernas, principalmente, que é a parte mais distal, eu tenho mais câimbras, né? Que é essa parte, aonde que são as câimbras, né? A câimbra não é no osso, ela é em músculo e tendão, e a gente viu lá na madeira por que a madeira rege os músculos e tendões, né? Que é a parte flexível do movimento, que tem total relação, né? E a gente viu que fisiologicamente é porque a madeira tem o general ali, e se ele não percebe que precisa orientar a distribuição adequada dos nutrientes do sangue, está faltando nutrientes nessas partes, principalmente as mais distais, e aí, portanto, as câimbras têm mais chance, né, de ocorrer. No 4, então, então eu estava no 4, né? Posteriormente, a relação madeira-terra se inverte e a terra que usurpa a função da madeira. Tá, aqui eu já tinha passado. Ó, dores no hipocôndrio, que é sintomas claros ali, a gente viu que o hipocôndrio direito, ele vai ter relação com o fígado, o hipocôndrio, essa região superior aqui. E o hipocôndrio esquerdo vai ter relação com o baço e o pâncreas. Então, dores no hipocôndrio e transtornos digestórios. Aqui, essa parte digestória nas funções já do fígado e da vesícula. Aqui antes nós estávamos falando das funções lá do estômago, do baço. E agora a gente está falando aqui já dessa parte lá da madeira. E quando a êxtase de unidade persiste por um longo tempo, então uma unidade
essa umidade no corpo, que vai persistir por muito tempo, ocorre mutação e se transforma em fogo. Taquicardia, rosto avermelhado, tremores, insônia, enjoos, situações graves como acidente vascular encefálico e angina. Aqui a medicina ocidental contempla da mesma maneira. Vocês veem o seguinte, assim, vai no cardiologista, ele identifica pressão alta, riscos ali, e às vezes o cardiologista é bem grandão, assim, tem uns que são bem grandes, mas ele diz, ó, tu vai ter que emagrecer. Esses dias um paciente disse, eu não vou fazer a dieta que ele propôs. Ele era maior que eu, e ele era gordinho, assim, né? Como que ele está mandando eu fazer dieta e ele? Por que ele não se olha? É incrível. Eu também conheci muitos cardiologistas muito grandes, assim, né? Será que ele confia tanto na atividade dele que ele diz, não, comigo eu posso ser do tamanho que eu quiser que não vai ter problema. Mas o fato é que então, essa comparação com a própria medicina contemporânea, assim, ela é importante, porque a gente vai ver que eles vão sugerir que a gente ingira menos gordura, né? Por quê? Porque já tem um estancamento ali, tá tudo, né? Já percebe os sintomas cardíacos, né? Essa pessoa é candidata a ter uma situação grave, né? Do reino do fogo. Então, o cardiologista ele vai recomendar essas coisas, assim, né? Vai recomendar que a pessoa cuide do Shen dela, dizendo, não se incomoda, procura. Né? Isso é contemplado. Então, aqui a gente vê a luz da medicina tradicional chinesa, né? Nós vamos ver que esse reino, que também serve como centro, né? Ele, quando ele afeta os demais, ele gera efeitos em cadeia. Então, ele vai... Então, a gente, quando olha ele aqui, a gente está, mas então, de fato, a Terra é a mais importante. Depois, na verdade, a gente vai vendo que a porta de entrada do desequilíbrio, independe do reino que ocorra, ela pode desequilibrar os demais reinos, rapidamente. Por isso que as nossas anamneses, elas têm que contemplar a mandala como um todo, né? E por isso que os biotipos, eles podem nos enganar, porque o biotipo, eu estou falando isso porque a André esses dias me perguntou sobre os biotipos, né? E então a gente olha assim e diz, o biotipo baço é aquele sujeito, né, que tem ali no nosso livro, assim, é um gordinho, né? O sujeito metal, ele é fininho, né? O sujeito água, ele é esquelético, né? Ele parece que está... Mas isso a gente está tentando ver, assim, um sujeito em que estado, né? Um sujeito em estado de doença, né? Agora, então a gente pode imaginar ali que pelo corpo físico, né? Isso com o tempo vocês vão ver, assim, a pessoa está chegando na consulta, a gente já percebe que, assim, que tipo de manifestações a pessoa vai nos trazer, né? Porque, então, tem essas características, mas elas são, na verdade, elas são mutáveis também. Então, a pessoa pode, por exemplo, a gente viu aqui que ela pode ter um grande volume e ela não ter força, não ter massa muscular, ela ter astenia, ela não tem estrutura para sustentar aquilo. Então, nós já vimos que tem outros reinos envolvidos. Então, essa questão multifatorial, ela é importante. E esses sistemas de regulação que estão vindo aqui para nós, eles, como a gente falou no encontro passado, assim, se a gente ir só por aqui, quando nos chegam as pessoas, assim, a gente já tem um mapa, assim, já tem um roteiro bom, né? Mas vamos seguir, assim. Então, aqui ele continua dizendo, a umidade se infiltra por todos os lados e torna mais lenta a circulação do sangue e da energia. Aí aqui nós já vamos ver o que? Vamos ver colesterol, que não tem circulação. Vamos ver
perda de cálcio, porque o cálcio vai ter que ser, o cálcio que a pessoa tem vai precisar ir lá e fixar essas placas de gordura nas veias e artérias, para que essa gordura seja combatida. E aí, o quadro de colesterol, enfim. Então, aqui a gente pode ir trazendo para esse terreno da medicina ocidental. Então, tem uma figura ali que vocês devem estar vendo dessas relações, onde ele faz com as setas, né? Terra, metal, terra, ar, madeira, terra, que inverte, e madeira, fogo, terra, que também, né? Aqui o correto aqui era o fogo está nutrindo a terra, né? E daqui a pouco ele está gerando uma situação invertida. Umidade, que é a energia celeste da Terra, né? Umidade no fogo, ela gera mais umidade. E afeta tanto o fogo como afeta a própria Terra. Então, aqui ele vai seguir, ó, se atuarmos sobre a umidade, ela aumentará ainda mais. O que ele quer dizer, né? Que eu posso aumentar os processos inflamatórios aqui, os processos de estancamento. Né? Então ele diz, se atuarmos sobre o fogo, geraremos mais umidade. Por quê? Porque o fogo é a mãe da terra. Então, o mais adequado é atuar sobre a madeira, para que ela controle o excesso de umidade e disperse o metal, já que, dispersando-se o filho, se dispersa a mãe. O excesso de umidade dispersa o metal. Sim. Já que dispersando-se o filho, dispersa-se a mãe. Aqui, então, o metal da terra. Então, assim, ele vai para o tratamento, a gente entende um pouco melhor. O in, by... Desculpe. Sim. Mas assim, o que tu falaste ali, né, da questão da umidade, que a pessoa daí teria que trabalhar a madeira. E aí tu falaste, né? Mas eu pensei assim, poderia ser também porque o fogo, ele é intenso, né? E a pessoa está com um tipo de intensidade, só que está provocando uma inflamação, um estancamento. O que ela precisa é movimentar, e esse movimento quem daria a madeira. É uma linha de raciocínio também? Aí nessa relação com o fogo, né? Mas pensando nessa relação aqui, ele vai estar trabalhando o quê? Ele vai estar trabalhando a vó que regula a madeira, a terra, né? A madeira que regula a terra, e ela vai dispersar, mas isso o filho que é o metal. Só que isso em relação aqui aos chus antigos, dentro do reino da terra. Aqui é tudo chu antigo, se não me engano. Então ele está propondo aqui um tratamento dentro do reino da terra, com os ressonadores de baço, pâncreas e estômago, com os chus antigos relativos à mãe, a filho, que é o metal, e relativo à madeira, que é a terra. Então ele está propondo o quê? Que se fosse uma linguagem simples assim, a avó regular a neta e a filha sugar esse excesso, esse estancamento que a mãe tem. A mãe está acumulando, a geladeira está cheia e a filha passando fome. E aquela geladeira, as coisas todas estragando até, né? Então, nós vamos precisar que essa mãe nutra, né? E aí que entra essa parte bonita, assim, né, dos chus antigos. Quando a gente olhou a tabela dos chus antigos, parecia uma tabela, né? Por que inventaram isso, né? Eu me lembro que a Nerli um dia ela ficou muito brava no encontro, assim, ela, tá, mas se é no reino da água, o que o metal está fazendo na água? Na verdade, né? Porque às vezes dá um embaraço na nossa cabeça, né? Porque ele está falando aqui, dispersar, nutrir a filha. Daí a gente pensa, tá, então eu vou trabalhar pelo pulmão, né? Porque ele está falando aqui, reino metal. E vou, através da mãe, então eu vou trabalhar a madeira e vou trabalhar o metal
dá a entender isso aqui nessa introdução do tratamento. Na verdade, são os ressonadores madeira e metal, e depois ele inclui o Jussan-Li aqui com outra intenção, que é dentro do canal da Terra. Então, vocês veem assim que, eventualmente, esse sistema aqui ele é um sistema para regulação desse reino. Nós vamos ver mais adiante, vamos dizer que a situação, a gente pode pensar assim, mas a situação tem impactos em todos. Quem é que que ressonadores eu posso utilizar para que eu tenha uma abrangência maior? Então, isso é cenas dos próximos capítulos, porque nós vamos entrar na semana que vem no Sanjiao e Simpao. Esses dois vetores importantes, né, que eles podem ser utilizados quando a gente quer trabalhar numa perspectiva mais geral. E aí nós vamos ver nessa relação. Vocês veem que aqui as coisas estão tudo meio cruzando, assim, né? Nós já começamos a ver que não tem sintomas isolados. A gente já vai ver que teve consequências em outras situações, enfim. Mas aqui a gente está separando para fins didáticos, né? E está vendo que se é uma situação mais pontual ali, eu posso, né, mesmo tendo todos esses sintomas aqui, eu posso atuar. Por isso que a acupuntura chega um momento que a gente começa a reduzir o número de agulhas. Não há essa necessidade de eu trabalhar com tantas coisas, eu atuar em todos os reinos que a pessoa me relatou na anamnese. Eu vou vendo, não, esse aqui ele tem consequências, né? E ele vai também estar atuando em outras frentes. Aí a gente chega no dia que a gente está trabalhando com uma única agulha, dos dois lados ou no centro. E depois a gente vai fazer um movimento assim de mão meio espadachim e a gente não vai precisar nem usar agulha. Aí sim, a coisa tá boa daí, né? Eu estou assistindo muito filme, agora eu já estou começando a acreditar nas Então, Imbai, de baço pâncreas, vazio latentes. Puntura em tonificação e perpendicular. Então, o de baço pâncreas é a avó da Terra dentro do canal da Terra. Então, aqui é o Shu antigo, de baço pâncreas, ressonador madeira. Por que o de baço pâncreas é um ressonador madeira? Porque sempre nos canais o primeiro Shu antigo é um ressonador madeira. Enquanto nos Yangs, o primeiro Shu antigo é um ressonador metal. E depois ele vai... de baço pâncreas, ele é na ângulo ungueal do hálux, que é o dedão, interno. Ângulo interno. É interno mesmo, né? Porque os dedões ficam assim, é interno. Bem no ângulo da unha, né? O ângulo ungueal, que é aquele que a gente traça um tracinho assim, um tracinho assim, onde ele se encontra é o ângulo ungueal do hálux. O dedão lá, o dedo dos 3 dedos. Depois ele sugere Shankyu, 5 de baço pâncreas, deliberação da montanha, puntura e dispersão. Aqui então ele quer o quê? Que a gente disperse dentro do canal do baço através do filho. A nossa intenção é que o filho consoma esse estancamento da mãe que acumulou. Esse ressonador ele fica na parte antero-inferior do maléolo interno. Vocês imaginem que é o mesmo canal, ele vem vindo, né, do dedão, ele vem vindo por dentro, e daí aqui embaixo do nosso maléolo, no ângulo inferior, antero-inferior é a palavra correta, do maléolo interno. Tem um buraquinho ali, se vocês colocarem o dedo, dá para perceber que é um lugar bem fácil de conturar, e ele pede que a gente disperse, então,
por esse motivo. Mas depois ele diz aqui, se tu atuar sobre a Terra, tu vai estar podendo aumentar a umidade. Mas então por que atuar aqui no Jussan-Lee, que é um ressonador terra da Terra? Aí ele diz, ó, por ser ponto terra, drena o excesso de umidade. Mas drena o excesso de umidade. Por quê? Porque aqui vem o quê? Agora que vem ele mobiliza essa umidade numa pontura em tonificação. Concentramos e mobilizamos. E depois, em dispersão, para que a umidade vá se mobilizando por meio do suor, fezes e urina, para fazer descer a umidade. Essa expressão, fazer descer a umidade, é que mostra a diferença aqui entre nós atuarmos sobre o baço pâncreas e sobre o estômago. O canal do baço, ele ascende, ele sobe, e o canal do estômago, ele descende. Aquele debate que a gente fez outro dia, assim. Se a gente quer que descenda, nós vamos usar o estômago. Se a gente quer que o Qi suba, que essa é a função fundamentalmente do baço no processo digestório, separar o Yang puro do Yin puro, né? Então a gente vai fazer o quê? Então ele está aqui dizendo para fazer descer a umidade, porque ela começa a subir quando se acumula. Então, olha só a umidade, esse estancamento, ele vai subindo. Por quê? Porque ele estanca, é como os nossos canos do nosso sistema de tratamento, assim, né? Se tu tem ali quando isso aconteceu recentemente aqui, quando tu tem uma onda de calor e depois tu tem um frio, a gordura ela estanca. Daí quando estanca, ela vai retornando, porque não tem por onde passar, vai subir. Então aqui ele sugere essa dispersão da umidade através do Jussan-Lee para que ela desça, para que ela seja colocada para fora. Então ele utiliza esse ressonador num sentido de dispersão da umidade. Aí, aqui entra esse aspecto, assim, para a gente, quando a gente estuda. Vocês lembram que a gente falava muito, olha, vamos usar o ressonador terra da Terra para dispersar a umidade, né? Então aqui a gente está entendendo por quê, porque ele, na verdade, ele descende a umidade. Ele vai fazer com que ela ocupe o seu leito natural e seja excretada. Então, aqui a gente pode olhar também de uma maneira fisiológica, né? Se eu mobilizo... Esse é o efeito, por exemplo, só que o efeito de medicamentos como as cevastatinas, assim, que tentam diluir isso para que desça, para que seja expelido. Ocorre que esse descenso ele tem consequências, assim, né? Todo medicamento em excesso vai ter algum nível de consequência, mas a gente vai olhar que é um processo parecido, só que nós aqui vamos usar, então, o ressonador terra da Terra para que ele cumpra com essa função. Então, vocês veem aqui que são 3 ressonadores, 2 de baço pâncreas e 1 do estômago. Juca, Uhum. uma dúvida. Aqui ela está falando, ele fala então que vai dispersar para que a umidade vá se mobilizando por meio de suor, fezes e urina. Como é que fica aqui porque aqui está falando em puntura. Como é que fica, no caso, a moxa que a gente costuma fazer nesse ressonador, que tu disse que a umidade é como a gordura, né? A banha que a gente bota. Então, como é que entra
se entraria a moxa nesse local, né, nessa situação. Ali no filme que eu citei para vocês tem uma situação bem interessante, que ele está lá com uma pessoa que está parando de respirar, que é grandinha assim, né? Bem grande, é no primeiro episódio, eu acho. E ele vem com 2 cones de moxa e coloca na altura do 13 de bexiga. Aliás, ele coloca no 13 de bexiga, ele até pede um bambu para fazer as medidas, ele pega, na verdade, um instrumento ali para chegar na medida, aí eles riscam certinho e ele vem com 2 cones grandes de moxa, então ele bota fogo no pulmão. Muito calor. E depois ele vem e faz uma incisão lateral, que é muito feito na medicina aqui para abscessos, né? Ele faz uma incisão e coloca um caninho de bambu. E aí ele bota aquele caninho de bambu, dá uma primeira puxada, bota para o lado e sai aquele líquido fluídico. Sai, né? Era um abscesso e como é que tu ia tirar ele se tu não tem um instrumento de sucção? Então, tu aquece a gordura e retira. Então, a moxa, ele não está sugerindo nesse tratamento, mas em outros, por exemplo, as gripes, né? Tem processos inflamatórios no pulmão e até as doenças tumorais, tu pode utilizar a moxa, então, para mobilizar essa gordura, essa fleuma que está ali parada, tu aquece ela e retira, né? Nesse caso, né, tu vai esperar que elas saiam pelas fezes, pelo suor e pela urina. Uma outra situação que eu vi muito e faço quando é necessário, a pessoa tem um processo inflamatório no joelho e ela aponta, muitas vezes ali naquela região do líquido sinovial mesmo do joelho. Aí a gente faz uma moxa. Aí se tu só fizer a moxa, tu pode aumentar aquilo tudo, tu pode transformar aquilo ali num processo inflamatório muito grande. Aí tu vai lá no pé e faz sangria no canal correspondente aonde tu fez aquela moxa e retira através da sangria, porque daí tu retira aquele... Então, moxa em processo inflamatório de joelho vai funcionar, mas nós vamos precisar, depois da moxa, fazer uma sangria para tirar, para não... Porque aquilo... às vezes a região ali não tem como descer no caso, ser excretado, né? Então, esses são os detalhes da moxa. Aqui eu não sei se teria problema usar a moxa, mas ele vai sugerir aqui só a puntura. Puntura mobiliza, fortifica, então, o reino, e depois tu dispersa o excesso. Luca, Sim. essa parte que tu está falando, qual é a página do livro do Dr. Padilha na segunda edição? Tem como dizer? É nesse livro que vocês estão olhando, é isso? É o livro, isso, essa é a segunda edição também. Acho que eu já te digo aqui. Eu vou acompanhar aqui porque eu me perdi. Mas também tu tá querendo assistir o filme e acompanhar a aula, tá? No livro Não estou novo, assistindo o filme ainda. Ainda não, depois, daqui a pouco. Qual é a página, Tânia? 540. Na segunda edição? É. Graças. De nada. Graças, Miller. 540. É. Tá, cheguei. Oba. É a parte inicial da página 540. Então. Aqui aqui a gente vê claramente essas relações, assim, claramente, eu quero dizer, no início a gente ainda não é muito simples, né? Mas aqui, se a gente quer, assim, ter uma afinidade com os chus antigos, né? A gente vai vendo quando começa nesses tratamentos aqui. Eles são bem
os exemplos aqui são muito elucidativos, né? Eles nos ajudam a entender. 7:18. Vamos entrar um pouquinho no metal ou vamos conversar um pouquinho aqui? Acho que é bom vocês perguntarem um pouco, dúvidas. Eu, às vezes, não gosto de avançar muito nos conteúdos também, porque nós estamos... Às vezes a gente precisa assimilar, né? Daqui a pouco entra com uma outra informação, né? Já vem um outro reino que eles têm relação, né? Mas o reino do metal ele vai ser mais simples. Nós vamos conseguir entrar na terça. A gente ficou de fazer estudo, né? A terça que vem. Também para aqueles que não conseguiram, enfim, poder acompanhar. Mas depois nós já vamos entrar em Sanjiao e Simpao, que também aqui nós vamos ter também mais. Vocês vão ver que aqui em Sanjiao e Simpao, nós vamos ver de novo chus antigos como tratamento. E nós estamos falando de ressonadores que são amplos, né? A gente fala que é a conexão que existe com o celeste. Então, se vocês puderem dar uma olhada, anotar, sabe, para ver assim, isso aqui eu não consegui. Quem está acompanhando e quem está vendo todas as aulas, né, ao vivo, porque tem algumas pessoas que não estão conseguindo. Então, essa pausa que a gente de vez em quando dá na terça é para tentar incentivar, né, esse olhar assim. Nós, inevitavelmente, a gente vai avançar e alguns não vão conseguir porque, às vezes, a pessoa não está conseguindo mais acompanhar, né? Então, aí não tem como, né? E, claro que daí vai entrar num outro momento, a gente vai ver como fazer, né? Mas daí eu acho que o grupo também, tendo já uma base, esse grupo que está conseguindo acompanhar, tendo uma base, nós podemos ajudar os que estão para trás. Aí a gente pode fazer duplas, assim, porque quando a gente prepara para passar para outras pessoas, é uma bela forma de estudar. E daí a gente diz, mas isso aqui eu não consigo explicar, porque nem eu entendi direito, então eu vou precisar estudar de novo. Né? Então a gente pode talvez fazer esse sistema de criar umas duplas, assim, né? Porque eu acho uma pena, assim, eu vejo hoje a própria Nerli escreveu ali no grupo, né? O grupo aqui para ela tem uma importância muito grande, né? E realmente ela não está conseguindo, ela pediu muitas desculpas, claro que não precisava, porque a gente sabe como é que é a situação, mas ela efetivamente tem um desejo genuíno, sabe? Ela incorporou na família dela essas questões, esse grupo, nos estudos que a gente faz aqui, fazem sentido. Então, é uma lástima, né? Então, nós vamos ter que resgatar Nerli, né? Todos que não estão conseguindo, né? Mas a gente vai ter que ir lá e vamos ver como é que a gente resgata, né? Porque são coisas que a gente vai poder levar para sempre, né? Hoje mesmo teve um caso, né, de familiar, assim, que a pessoa estava com muita dor, né? E então as pessoas, quando são da família, elas não querem incomodar, mas chega um momento que daí já tomou o remédio, passou canela de velho na lombar, já fez tudo que podia, está vendo que vai travar, que vai ter que ir para uma emergência, daí a pessoa diz, eu acho que eu quero, então faz aí uma acupuntura, né? E ali, uma situação também que eu usei hoje, né? Eu não queria ter uma ferramenta que ela também pudesse usar depois. Então, o que eu fiz depois que eu fiz a pontura, que eu fiz por pontos distais, né? Não era, que pode ser feito na própria coluna lombar, né? Que pode fazer ali, tá? Mas hoje está muito frio, eu ia ter que fazer muita moxa ali. A moxa, ela também tem ela tem quase uma vida própria, a gente pode dizer assim, né? Às vezes. Então, o que eu fiz? Depois da pontura, eu esquentei um tijolo no fogão, coloquei com um paninho e deixei ela ali com o tijolo, o pano, porque o que é o tijolo? É a argila, né? É a argila. A argila que foi para chegar à condição de tijolo superaquecido. Então, eu aqueci ele, né? Um pano, que é uma toalhinha antiga,
E ela ficou ali no sofá. O único cuidado que tem que ter é assim, a argila do tijolo, ela não avisa quando ela vai queimar. Tu tá ali com ele aqui, por isso que não serve muito para ser nos pés da cama de noite, assim, porque a gente pode ter acidente. Então, tu tem que ficar sentado e tu fica com ele ali, bem na região da dor. Então, ele vai puxando aquela umidade, né? Quando tem inflamação. Ele superaquece ele. E aí, tu só tem que preparar assim, quando começou a aquecer, tu afasta dele. Já afasta. Afastou, voltou, parece que ele está frio. É impressionante. Parece assim, não, só está quentinho. Daqui a pouco ele vem, que parece que ele vai te... Então, o tijolo tem que cuidar nessas dores lombares. Não é aconselhado aqui em cima, né? Aqui pode aumentar a pressão, aqui na cervical. Mas essa parte lombar, ele pode ajudar muito. Então, podia ter usado a moxa? Podia, mas eu resolvi fazer porque daí é a ferramenta que a pessoa pode ter em casa. Né? Certamente tinha frio e umidade, então a pessoa conseguiu se movimentar, relatou uma melhora considerável. Então, às vezes, isso acontece no dia a dia nosso. As pessoas vão... Juca, Uhum. nesse caso, se a pessoa tivesse, por exemplo, uma bolsa térmica, aquelas bolsas de água quente em casa, poderia também, e se ela não tivesse aquele recurso que muitos usam, uma garrafa PET com água, né, quente e tal, e até mais seguro, não vai ficar quente muito tempo, não tanto quanto a bolsa, mas seria também um recurso caseiro, assim, ela não ter essa preocupação de afastar. A minha mãe, ela chama aquela garrafa de água quente do velho dela, ela diz, ó, aquece lá o meu velho. Então, isso é bem interessante, a tua pergunta, porque a água, a bolsa de água quente, quais os elementos que nós temos ali? Calor, água. Então, alivia a dor, alivia, mas não ajuda a curar, se tem processo inflamatório. Então, por isso que as pessoas relatam, enquanto eu estou com a bolsa, está bem, depois. Já a argila, a terra, o barro, ele vai dar uma movimentada na energia ali, aumentar aquela umidade. Então, é diferente. Tem uma coisa que o pessoal usa, às vezes, que são sementes também. Isso que eu ia perguntar, essas de cereal, semente. Funciona também. Então, a gente vai procurar usar fogo para secar, né? A gente vai usar calor para secar e se tu usar com água, ele alivia. Mas fica recorrente ali a situação. Então, no caso do tijolo e desse artefato que tem ervas que podem aquecer, seria fogo e terra daí? Esse que ajudaria a puxar? Sim. Conjunto fogo-terra. Vocês imaginem assim, eu falo no tijolo, mas vocês podem ter alguma peça de argila em casa que tem um formato anatômico melhor, uma telha daquela romana que é talvez ela seja melhor anatomicamente, certo? O tijolo eu peguei é o número 0 que eles chamam, o número 1, que é o menorzinho que tem, né? Não precisa ser, o ideal é que seja uma coisa fácil de usar, né? Se é um tijolão grande, fica, né, dispersa mais o calor. Então tá bem. Juca, só deixa eu fazer uma perguntinha. Hoje eu estava lavando louça e estava ouvindo um videozinho de acupuntura, né? E aí ela falou, eu acho que eu estou perguntando por que tu falaste essa coisa da moxa ter vida própria, né? Ela falou, então, quando precisaria o reino tonificar o rim, né? Ela disse bexiga 52, bexiga 23 e VG4, que ficaria tudo no mesmo nível.
Poderia ser feito isso? Pode, pode. Tudo canal Yang ali, com natureza Yang. Então não teria problema botar, Não. fazer moxa nos 3. Não. Ah, tá. Ali tu tem o Yingmen, tem o Shenshu, né? E o Benshen de bexiga, né? De rim, desculpa. Né? Então ali é bem, bem importante. Porque ali o que está sendo feito, né? Está se recuperando a função que é uma natureza Yang do rim. É muito utilizado. Hoje, por exemplo, nesse tratamento da lombar, poderia ser por ali dessa forma. Aí acrescentaria ali o 28 de bexiga também. 23, o 28 e o extra da lombar. O extra da lombar fica entre os dois, só que fica um meio, dá uns 3 cuns. Deixa eu ver quanto. O extra da lombar fica lateralmente. Eu localizo ele porque ele tem uma declividadezinha bem certinha, assim, sabe? Ele fica 1,5. Yao Yang, 3,5 lateral à coluna, no nível da quarta lombar. Esse Yao Yang, que não é Yang, é Yang, se chama Olhos da Cintura. Ele, quando a gente estiver presencialmente, enfim, mas se vocês procurarem, ele é um ressonador extra, né? Quando tem uma crise lombar e a pessoa relata o lado, vocês vão ver que a declividade está dura ali no lado que dói. Vai tocar assim, parece que tem um músculo. Tem, né? Mas parece um nervo, assim, algo duro, né? E daí tu toca do outro lado que não está doendo, ele afunda. Então ali a gente vai também aprender a fazer umas massagens, né? Umas manipulações que é com o dedo polegar, assim, bem forte, tirar, até a gente amolecer aquela parte ali. Depois dar umas esticadinhas pegando na parte superior da ilíaca, com as costelas, transverso, né? Pega de um lado na parte das costelas e de outro a ilíaca, depois a ilíaca, tudo nas costas ali, para descomprimir se tiver alguma vértebra sendo pressionada, né? Então é uma forma de... Então o Yao Yan, ele é um ressonador bem importante para punturar nas dores lombares. Nesse caso, eu fiz o quê? Eu fiz puntura da pessoa com a barriga para cima, porque ela teve um relato assim, ó, que a maior dificuldade dela é girar no eixo. Aí me veio imediatamente o canal dos vasos maravilhosos ali, o Taimou, que é o único canal circular. Então eu fiz o quê? Eu abri ele lá no 41 de vesícula biliar, o Taimou, que era essa maior dificuldade da pessoa. Abri o 41, trabalhei o 39 em direção ao 40, que também de bexiga, que atua sobre a lombar, que também passa nessa região. Trabalhei o 34 de vesícula como mestre dos músculos e tendões. E por se tratar desse eixo associado a Tumai, que às vezes, porque ela também tinha dificuldade para frente, nas dores lombares a dificuldade para frente é Tumai, a dificuldade de ir para trás é Renmai. Aí eu usei o Roxi 3 de D, que é o ponto que abre o Tumai, ou vaso governador, ou Dumai 3 de D, que é bem dolorido. Então, eu ataquei distal no primeiro momento, depois eu fui ali com as mãos, então fiz esse trabalho mais direto e depois no final ainda botei esse tijolo.
Mas a gente, às vezes, pode não dar certo também. Então, a gente nem pode ter muito orgulho. Assim, nesse caso, foi melhorando. Tomara que depois... Eu sempre agora estou me lembrando do rapaz lá do filme. Muito orgulhoso. Então, o orgulho derruba, né? A gente vacila, a impermanência bate. Então, não dá para a gente... Né? Daqui a pouco, amanhã, ela me liga e diz, piorou a situação, estou aqui numa emergência. Aí eu vou ficar bem quietinho no próximo encontro. Né? Não, mas a princípio não é para piorar, mas não sabemos, né? A pessoa sair daqui e pega um vento frio ali, já... Tipo essa do tijolo eu ensinei para fazer em casa depois e não pegar frio mais, né? Porque o frio ali nessa região não vai. Muitas das dores é pela energia perversa frio nessa região não vai. Muitas. É o caso que a gente sempre cita da pessoa que faz limpeza de chinelo de dedo e com a mangueira, né? Respingando e gelando os pés. Não precisa nem fazer esforço pesado. Só o fato dela ter molhado os pés. Daí a gente diz, mesmo no verão, se a água é gelada, eu preciso então fazer o seguinte, entrar debaixo de um jato gelado, todo o corpo, daí a energia inteira se moviliza, e vou lá e me seco, como é na praia. Assim, a gente vai lá. Agora, andar na praia, molhando só os pés, no nosso litoral aqui, que pode estar 40 graus em cima, o mar está sempre gelado, aquilo é um problema. Então é melhor botar um tênisinho, que é mais anatômico, e caminhar na areia, né? E evitar só molhar os pés, assim, que daí dá essa entrada de frio nos pés, ela se deposita na lombar. Então, uhum. Essa lógica é a mesma para o abdômen, especialmente na mulher, né? Mesmo a amostra o ano todo, e a ideia de sair na rua com o cabelo molhado, mesmo no verão. É a mesma lógica. Aí no cabelo molhado no verão eu não vejo tanto problema assim, né? Agora, essa parte aqui, infraumbilical, a gente já falou, né, bastante sobre isso, mas é uma parte que, principalmente na mulher, pela uretra ser mais curta ali, em direção à saída, essa região tem que estar sempre aquecida. Ela tem que estar sempre protegida. Por isso que as orientais usam, né, são tipo uma manta, assim, né? Que elas, por tanto usarem, por tanto ser recomendado pelos médicos orientais, elas já transformaram aquilo num adorno, com traços, com pinturas, né? Fizeram aquilo de uma coisa bonita, assim, para não parecer um pano amarrado na barriga, né? Então, é uma sabedoria antiga, né? Essa questão de deixar essa parte exposta, assim, pode dar problema, né? Eu acho que a gente cumpriu hoje a nossa tarefa. Então, vamos se despedir. Quem Então, um bom final de sábado para vocês. Que ocorra tudo bem, um bom domingo. E vamos lidando aí com as nossas circunstâncias da vida, né? Cada um com as suas, assim. A gente se reúne aqui um pouco, dá uma carregada, volta para a lida, né? Então, boa noite. Obrigado.